Bom dia a todos, meu nome é Gabriel, sou Otávio, sou dupla, estamos fazendo um trabalho sobre abate humanitário em bovinos. Vamos fazer uma entrevista com a Ariane, médica veterinária, professora aqui do campus. Ela vai explicar o que é o abate humanitário e como é feito o processo de sangria. Em relação ao abate humanitário, o que você tem para acrescentar para a gente, conhecimento, falar um pouco sobre a área? Bom, então, o que é o abate humanitário, né? O abate humanitário é quando a gente abate um animal em condições onde a gente faz um processo de insensibilização à dor. Então, esse animal, quando ele for abatido, né, porque o abate é a morte do animal por hipovolemia, ou seja, a gente vai sangrar esse animal e ele vai morrer dessa forma. Então, para que ele não sinta nenhum desconforto ou dor nesse momento, a gente faz o processo de insensibilização. Tá? Então a gente vai tirar a capacidade de nocicepção, ou seja, de sentir dor desse animal. Então, para isso, né, vocês têm interesse no caso de bovinos, a gente tem algumas técnicas de insensibilização que a gente faz pré-abate para que ele não sinta dor. Além disso, o abate humanitário, na verdade, né, ele compreende também as etapas de transporte, de descanso desse animal estar no local antes do abate, que ele tenha acesso à água, onde ele vai fazer, né, o que a gente chama de dieta hídrica, ele bebe água, mas ele não vai comer. Então ele vai ter um esvaziamento do trato gastrointestinal. Isso também, quando a gente vai transportar esse animal, quando ele está com o trato gastrointestinal vazio, isso vai minimizar o estresse e o desconforto dele, tá? Então, o abate humanitário em si, ele é um conjunto e ele é regulamentado por uma legislação federal. Então, hoje, o abate humanitário, ele é regulamentado pela Portaria 365 de 2021, que tem, né, a regulamentação para todas as espécies e como deve ser o processo de abate e como que eles devem ser sensibilizados. Então, esses animais, eles vão passar por esse processo, né, para que eles não sintam dor no momento do abate, que é essa parte onde a gente vai fazer a sangria, né, e esse animal, então, ele morre por hipovolemia, ou seja, ele perde sangue e é aí que ele morre. Professor, e sobre a sangria, o que é o processo de sangria? Então eu vou falar um pouquinho, na verdade, um pouquinho da insensibilização pré-sangria. Para fazer a sangria do animal, que é o corte dos grandes vasos, né? Então a gente corta jugular e carótida, no caso do bovino, a gente precisa insensibilizar, e no caso do bovino, a gente tem 2 métodos de insensibilização que a gente usa mais. Então, a insensibilização dos bovinos, normalmente ela é feita pela pistola de dado cativo. Então, o que é isso? Então, é um equipamento onde a gente tem 2 formas de apresentação deles. Uma é um dardo que vai penetrar, então a gente tem um método que a gente chama de percussivo penetrativo e o método que não é penetrativo. Então, ou eu tenho um dardo que vai penetrar e aí ele vai causar uma contusão, ele vai dilacerar as meninges e essa região do córtex do cérebro, e aí esse animal ele vai perder a capacidade, né, de sentir dor. Esse é um processo irreversível. Indolor, caso. É muito rápido. Então é um estímulo, a gente tem a região certa para fazer essa insensibilização, tá? Então depende um pouco da conformação da calota craniana, então dos zebuínos e taurinos, a gente vai traçar uma linha mais ou menos, que então, para os dois é um pouquinho diferente por causa da conformação do crânio, mas é basicamente um ponto aqui no meio, tá? Então, quando a gente faz isso, dessa forma penetrativa, esse animal ele não tem condição de voltar. Então ele vai perder os sentidos, ele vai cair e a gente tem como ver se ele perdeu a sensibilidade à dor. No outro método, ele vai é uma pressão. Então é uma pistola que faz uma pressão e aí esse animal ele vai ter uma compressão dessas meninges, uma concussão cerebral e aí ele vai perder o sentido temporariamente, então ele pode levantar. Tá? A sangria ela deve ser feita o mais rápido possível depois disso, então o animal vai cair e aí a gente vê que ele está insensibilizado como? Então tem 2 fases do processo de insensibilização que a gente avalia fisiologicamente. Então esse animal ele não pode ter reflexo, ele não pode tentar levantar, ele vai ter, a língua vai cair para o lado, ele vai apresentar movimentos de pedalagem voluntário. Então a gente consegue ver que esse animal tá desse jeito, tá? Então ele fica com os olhos vidrados, ele não pisca, ele perde os reflexos. Então a gente sabe que ele está bem sensibilizado. A partir desse momento que ele caiu, que ele mostra esses sinais, então eu vou, né, e esse animal vai ser suspenso para poder fazer a sangria dele. Então, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, a legislação ela tem um tempo, né, máximo de 30 segundos, normalmente, para que ele seja sangrado. Então, ele está nessa fase, ele foi sensibilizado,
no máximo 30 segundos eu tenho que subir e perfurar esses vasos, e aí ele vai perder esse volume de sangue e é assim que ele morre. Entendi. Então a sangria está dentro do bem-estar animal, no caso. A sangria, na verdade, ela tem o tempo entre sensibilização e sangria está dentro do bem-estar animal. Porque você não pode demorar para que esse animal retorne ao estado de consciência. No caso, né, quando a gente usa a pistola de dardo não penetrativo. Na legislação, que é essa 365, a gente ainda tem a possibilidade de fazer a insensibilização elétrica dos bovinos, mas não é muito comum. Então tem uma amperagem, né, como que é feito, e essa portaria ela vai regulamentar para todas as espécies, né, aves, suínos, bovinos. E professor, qual que é o mais usado hoje em dia? Hoje o que a gente mais usa é esse dardo não penetrativo. Então eu vejo mais esse dardo não penetrativo, que ele causa a compressão e ele é reversível. Tá? O penetrativo ele realmente causa uma lesão, um furo, e aí ele é irreversível.